começa tratando desse tema falando dos brasileiros que estão voltando para o Brasil, porque a aeronave que está transportando 88 brasileiros que foram deportados dos Estados Unidos passou por problemas técnicos e deve ficar em Manaus, onde tinha parado para abastecer. Quando Trump assumiu a presidência pela primeira vez, uma das suas promessas mais ousadas foi construir um muro na fronteira com o México. Em 2025, a promessa se concretizou em grande parte. Embora o muro completo, como foi inicialmente prometido, nunca tenha sido erguido, ele fez avançar um projeto que foi bastante expandido ao longo de seus primeiros anos no cargo. Mais de 700 mil metros de cercas e barreiras físicas foram construídos, com grande ênfase em áreas de alta travessia ilegal. Esse muro não é apenas uma cerca física, mas também um símbolo do seu governo, uma promessa cumprida que visava reduzir a imigração ilegal. Olha, o presidente Donald Trump está colocando em prática essa que é uma das principais promessas, essa que foi uma das principais promessas da sua campanha, com essa operação de deportação em massa dos imigrantes. Vamos dar uma olhada na reportagem da Mariana Janjacmo sobre esse primeiro movimento dessa política. Aviões militares estão sendo usados para deportar os imigrantes que estão no país sem documentação. No X, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, publicou uma foto que mostra pessoas algemadas e em fila para entrar em um dos aviões, com a legenda: o presidente Trump está mandando uma mensagem muito clara para o mundo todo. Se você entrar ilegalmente nos Estados Unidos, enfrentará consequências severas. Hay mucha migra y todos están cayendo. Não lhe recomendo cruzar porque aí um chingo de... Trump já tomou uma série de ações para cumprir a sua promessa de deportação em massa. O republicano fechou a fronteira para imigrantes irregulares, prometeu mandar mais tropas para a região, assinou um decreto permitindo a retirada imediata de pessoas vindas da fronteira e retomou as operações de busca por imigrantes em locais de trabalho, escolas e igrejas. Não há maneira legal até o momento. Sin embargo, pues ninguno de nosotros hemos perdido como la esperanza de que se consigan unas medidas legales para poder ingresar. Leavitt também anunciou que o governo Trump prendeu 538 imigrantes ilegais criminosos, incluindo um suspeito de terrorismo, 4 integrantes da facção venezuelana Tren de Aragua e vários condenados por crimes sexuais contra menores de idade. Já na política internacional, o mundo reagiu positivamente à sinalização da China sobre um novo acordo comercial com os Estados Unidos. Questionada sobre o desejo declarado por Trump de discutir o assunto, a porta-voz do Ministério do Exterior chinês, Mao Ning, respondeu positivamente. 中国从不刻意追求贸易顺差。尽管中美之间有分歧和摩擦，但是两国的共同利益和合作空间是巨大的，双方可以就此加强对话和协商。 A declaração fez o dólar desabar pelo mundo, chegando ao menor patamar em um mês na comparação com moedas de outros países. Outra promessa cumprida de Trump foi o aumento da segurança nas fronteiras. Ele mobilizou milhares de militares e agentes da lei, criando um verdadeiro cerco na região. Embora o impacto da segurança tenha sido questionado por muitos especialistas, a presença de tropas no sul do país é uma realidade. Em 2025, essas ações continuam sendo uma parte significativa de sua política, embora algumas críticas aleguem que o custo dessas operações é alto demais e que os resultados não são tão evidentes quanto o prometido. Eu começo com você, professor José Pimenta. É óbvio que havia uma expectativa, ninguém achou que o Trump estava brincando com as suas promessas de campanha, pelo contrário, mas ainda assim queria te ouvir sobre essa primeira semana. Certo, Thaís. É uma semana de muita reflexão, todo mundo está acompanhando desde do ato, né, inicial ali do Trump em seu discurso quando tomou posse, algumas medidas que seriam colocadas em prática, né, e o que mais tem chamado a atenção é que essas medidas se dividem entre aquelas que têm um potencial já imediato de entrada em vigor, como é o caso de alguns decretos executivos que já estão sendo colocados em prática, e aqueles que a gente sabe que tendem a entrar de fato em vigor, uma vez que forem aprovados pelas instâncias respectivas, né? Então há alguns executive orders que vão ter que passar pelo Congresso, no caso de algumas questões de energia, outros até na saída
da Organização Mundial da Saúde, o próprio Acordo de Paris, né, sim, mas também vai ter a participação dos Estados Unidos de maneira relativa também nas COPs, enfim, há todo um arcabouço, porque ele pegou desde medidas anti-imigração, passando por questões de energia, chegando em política comercial, né, e atuando em medidas econômicas. Então há um corolário aí grande, né, um arcabouço grande de medidas, mas o que chama a atenção é que esse tipo de negociação forçada, de manipulação, né, muitas vezes dessa narrativa que o Trump faz, já tem dado resultado, uma vez que a China já anunciou aí a favor de pelo menos sentar à mesa de negociação para discutir política comercial. Padovani, já venho com você na questão comercial e da reação dos mercados, mas Lorival, quero te ouvir sobre checks and balances, né? A gente ouviu da menina dizendo, olha, agora nós estamos preocupados, mas a gente não perde a esperança. Os estados e as cidades que são consideradas santuários, né, aquelas em que protegem de alguma forma os imigrantes, dizendo que vão reagir à política de Trump. Já dá para a gente ter uma ideia da força da reação a essa aceleração que Trump faz no seu início de governo? Bom, na verdade, esse número, que na verdade são repatriações, né, porque as deportações são quando as pessoas chegam no aeroporto ou na fronteira e são mandadas de volta, geralmente no aeroporto, né? Essas repatriações são um número muito pequeno para os Estados Unidos. 538 não é nada. No ano passado, 2024, foram 1.100.000 repatriações. Isso dá 21.153 em média por semana. O próprio Trump, na primeira semana dele, de 2017, no primeiro mandato, ele fez 675 repatriações, mais do que agora. Então, é importante colocar essa bola no chão para entender o seguinte: nós não estamos falando de repatriações em massa, não estamos falando de uma política consistente, é puro espetáculo, pura espuma. E é super agressivo. Essa é a diferença, é qualitativa a questão. Por quê? Porque eles estão invadindo casas, invadindo lojas, empresas, né? Estão presentes na rua, né, os agentes do ICE, que é chamada busca ativa. Outro aspecto importante, não são criminosos no sentido técnico da palavra. Em geral, são pessoas que cometeram pequenas ofensas que nos Estados Unidos não são considerados crimes, como, por exemplo, dirigir sob substâncias. A maioria deles é isso. E grande parte não cometeu nenhuma ofensa, apenas está indocumentado. Aliás, uma outra questão também, não são ilegais, são indocumentados. Por quê? Porque a lei americana prevê que estrangeiros podem esperar o processo, a decisão sobre o seu pedido de asilo. Aliás, isso é lei internacional e é lei americana. Então, eles não é correto chamá-los de ilegais. Eles são indocumentados. Então, a possibilidade de uma deportação em massa ou de uma repatriação em massa não existe, porque é logisticamente impossível. Porque as cortes de imigração que precisam processar esses casos, por mais que o Trump consiga colocar um ritmo sumário, existem 2,5 milhões de casos esperando julgamento nos Estados Unidos. Então, tudo isso é só para dar uma sensação para os eleitores do Trump de que ele está entrando em ação, de que ele está fazendo muita coisa e tal. E isso não vai se sustentar. Essa espuma, como toda espuma, vai desaparecer e outras políticas mais importantes, mais consistentes, com mais consequências é que vão ser adotadas depois. A imigração foi outro campo onde as promessas de Trump tiveram resultados mistos. Embora tenha cumprido a promessa de expulsar uma parte significativa dos imigrantes ilegais, muitos críticos afirmam que ele não conseguiu uma reforma imigratória ampla e duradoura,
que resolvesse a questão de forma mais eficaz e humana. Donald Trump, em 2025, continua sendo uma figura controversa, com um legado que divide os americanos. O que está claro é que ele não cumpriu todas as promessas que fez, mas também não deixou de marcar seu governo com mudanças significativas. À medida que o país avança, resta saber como ele irá lidar com os desafios à frente e se será capaz de transformar algumas de suas promessas não cumpridas em realidade antes de deixar o cargo. Gostou desse vídeo? Deixe seu comentário sobre o que você acha das promessas de Trump em 2025 e se acredita que ele conseguirá cumprir o que ainda falta. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos conteúdos.